Vamos lá. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda. E faltam 27 dias para o nosso retorno presencial. Que todos estejamos em vigilância, tomando todos os cuidados, orando para que, de fato, o Senhor contenha esta pandemia e que os números continuem caindo para que a gente possa voltar com toda tranquilidade e com responsabilidade. E agora começa a contagem regressiva para este dia que tanto esperamos. Chamada à adoração. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, por este dia, te louvamos, Senhor, por este culto, e pedimos, ó Pai, que o teu amor continue sendo o nosso sustento, que o teu amor continue sendo a nossa alegria, que o teu amor continue sendo a nossa força. Vamos louvar ao Senhor. Opa. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Senhor, quando parte vai sempre reinar, terra e céu. Exaltado no céu. Exaltado no rei, exaltado no céu. Exaltado, perfeito, exaltado, Senhor.
Amém. Louvado seja o nosso Deus, Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu o louvarei. Leitura bíblica em Lucas 13, de 1 a 9, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós vamos orar agora silenciosamente ao Senhor e depois da canção teremos uma oração com a nossa irmã Célia. Nossa irmã Célia, logo após a canção, fará a oração de confissão por toda a igreja. Oremos silenciosamente ao Senhor. Se sofrimento te causa, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão,
Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém. Senhor. Se sofrimento de consciência são meu exemplo fraco tropeço, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e inútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor, escuta, ó Deus, a minha oração, vem livrar-me de certezas mil, transforma a minha vida em entrega-te. Amém, Senhor. Oremos. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Que o Senhor tenha cuidado de nós, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. E agora, diante do teu altar, Senhor, nós viemos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, pela nossa ignorância, Senhor, que o Senhor possa estar sempre conosco, nos orientando, nos fortalecendo, cuidando de nós com teu amor e com tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Em nome santo de Jesus, já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Queridos irmãos, o perdão de Deus é uma realidade naqueles que confiam no seu Filho Jesus. Se em Jesus confiamos, se em Jesus está a nossa esperança, se em Jesus está a nossa salvação, é verdadeiro o nosso arrependimento, é verdadeira a nossa confissão, portanto, é real o perdão de Deus em nossa vida. E o perdão é libertação, e, portanto, somos no Senhor livres para louvá-lo e adorá-lo.
partir de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Esse aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, aleluia. Criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus Criou o céu, criou a terra. Vamos declarar para as nações que tudo Ele fez. As nossas palmas declarando. Para o céu, para o céu, para o céu, para o para o Senhor, para o Senhor, criou o céu e a terra, criou o céu e a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele criou.
Amém. Louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. E agora nós vamos ter a participação das nossas crianças. E eu quero saber se a Heleninha está aí conosco para falar o versículo. A Heleninha está aí? Boa noite, a Helena está viajando. Ah, a Helena está viajando? Ah, tá bom. Então nós vamos ouvir o Augusto. Cadê o Reginaldo? O Augusto vai falar um versículo para a gente. Você consegue ligar, Reginaldo? Ah, ligou. Olha o Augusto aí. Fala a paz do Senhor. A paz do Senhor. O Senhor O Senhor, é o meu pastor meu pastor, e nada me faltará. e nada me faltará. Salmos Salmos 23, 23, versículo 25. versículo 25. Um beijo, igreja. Um beijo, beijo. Te Amém. amo, pastor Luciano. Te amo, pastor Luciano. Amém. É. Deus abençoe, pastor. Amém. Salmo 23, né? Muito bem. Então, agora eu vou projetar aqui os versículos. Eu ia ver com o Gease e a Liriel, para eles falarem agora também, mas eles foram num aniversário, mas eu tenho aqui projetado o versículo deles. Só um minutinho. Senhor, igreja, vou deixar um versículo que se encontra em Gênesis 41, versículo 7. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e eis que era um sonho. Muito bem. Toda a igreja capaz do Senhor, vou ler um versículo que se encontra em Gênesis 41, versículo 5. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Amém. Essas são nossas crianças participando de nosso culto e já nos preparando para ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. A oração por iluminação será cantada hoje com o Salmo, será cantada com o hino 344. Ele não baixa totalmente, não tem jeito. Tá certo, tem que deixar ele longe. Fala minha alma, Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria
e gozo em oração. Faze-me consagrado, me pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faz-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Amém. Lucas 13, de 10 a 17. Lucas 13, de 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Até aqui, queridos irmãos. Bom, vamos lá. Muitas vezes, os escravos, eles eram presos com madeiras nas costas, e essas madeiras trançavam o pescoço e prendiam seus braços, e eles andavam encurvados por conta do peso daquela madeira, com os braços presos. O próprio Jesus, quando foi condenado à morte,
ele foi condenado e ele tinha que carregar, como era comum, era uma prática romana, os condenados à crucificação, eles tinham que carregar a tora onde eles seriam pregados. Fazia parte do ritual de punição, né? Então, a gente tem, né, na nossa imagem, nós temos as cenas de filme na nossa mente, né? Nós temos as imagens de filme, mas era exatamente aquilo mesmo. Era uma tora de aproximadamente 40 quilos, de 40 a 50 quilos, né? Madeira mesmo, né? Tronco de árvore, e eles tinham que carregar. E com o peso, né? Aquilo lá ia deixando em frangalhos aqui, toda a musculatura do ombro, né? Então, as pessoas condenadas, geralmente, elas tinham peso sobre as costas e carregavam este peso, né? E uma condenação, ela traz vários tipos de pesos, se nós olharmos, né, numa perspectiva filosófica, assim poderíamos dizer, né? O peso da vergonha, o peso da humilhação, o peso da acusação, né? Há inúmeros pesos que uma pessoa condenada na vida, ela carrega. Mas não só uma pessoa condenada, mas também nós, muitas vezes, colocamos sobre as nossas costas pesos que Jesus já carregou o peso que tinha que carregar para que nós estivéssemos livres desses pesos que nos deixam encurvados e nos impede de olhar adiante, porque uma pessoa encurvada, ela olha para o chão, ela olha somente a poucos metros. Uma pessoa que não consegue olhar para o horizonte não tem perspectiva de vida, não projeta o seu caminho, porque ela está olhando sempre para baixo. E espiritualmente, o que Satanás quer é que estejamos sempre olhando para baixo, olhando para o chão, nunca olhando para a frente. E poderíamos falar de inúmeros pesos que vão se acumulando em nossos ombros ao longo da vida e vão nos deixando encurvados. O primeiro deles, o pecado, né? Então, uma pessoa que tem a consciência do seu pecado, mas não tem a consciência da graça, ela é uma pessoa que carrega um peso imenso nas costas. E na época de Jesus, os pecadores, ou os que pela religião eram considerados pecadores, na época de Jesus, carregavam um peso imenso nas costas. E hoje também, os pecadores de nosso tempo andam encurvados porque carregam peso nas costas. Há vários outros pesos que carregamos. A culpa. Quantos? E muitos, inclusive dentro das igrejas, carregam nas costas o sentimento de culpa. Se sentem culpados por situações no passado e carregam esta culpa, e esta culpa gera grande peso e faz com que esta pessoa fique encurvada diante da vida. Então, o sentimento de culpa, o complexo, né, de culpa, ele é um grande peso que carregamos, né? Um grande peso que carregamos. Há um outro peso que carregamos também, que é a projeção dos outros sobre nós, né? É aquela coisa assim, né, do pai, da mãe, que projetou um filho perfeito, um filho que não podia errar, o filho que era exemplo, né? E você carrega aquela projeção como um grande peso diante de você. Então, você pode até estar ereto, né? Fisicamente, mas espiritualmente encurvado. E o texto, irmãos, que nós lemos, veja que curioso, né? Ele fala de uma mulher que andava encurvada.
já há 18 anos, né? Há 18 anos, a vida toda da minha filha, 18 anos. Né? Então, eu olho para o dia que nasceu a minha filha, que eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, até hoje, toda essa extensão de vida, de anos, de dias, de meses, de horas, de minutos, de segundos, era o mesmo que esta mulher estava andando encurvada. Só que Jesus, ele não trata esta enfermidade como uma enfermidade comum. Ele fala o seguinte: um espírito de enfermidade sobre aquela mulher. Então, isso nos permite fazer algumas associações, né? Então, havia sobre aquela mulher um espírito de enfermidade, como se um demônio estivesse em seus ombros e a fizesse andar encurvada. E muitas vezes há crentes que carregam demônios pendurados em seus ombros, demônios do passado que atormentam esta vida, estão na igreja, mas são constantemente atormentadas e não conseguem ser felizes. Então havia um espírito de enfermidade sobre aquela mulher. E depois, quando os religiosos criticam o que Jesus havia feito, Jesus faz uma outra revelação importante. Por que não haveria de libertar esta mulher que também é filha de Abraão, que há 18 anos é cativa de Satanás? Então, era uma situação que aquela mulher vivia, que Jesus entende, enxerga ali e nos revela que não era uma enfermidade comum como as várias que adquirimos ao longo da vida, mas era uma enfermidade trazida por espíritos das trevas, espíritos iníquos, espíritos maus, né? Um espírito de enfermidade que fazia daquela mulher escrava de Satanás. Lembra que eu comecei falando do escravo? Porque se Jesus a libertou de Satanás, só pode ser liberto quem é escravo. Né? Uma pessoa que é livre, ela não tem como ser liberta porque ela já é livre. Então, aquela mulher era escrava, né? E os escravos andavam encurvados, com grande peso sobre os ombros. Então, percebam, irmãos, que a história dessa cura, ela tem um significado e uma profundidade grande e que ela pode revelar coisas até nós, da nossa realidade. Não é difícil acharmos entre o povo de Deus pessoas que ainda andam encurvadas. E muitas vezes encurvadas com a ajuda da religião, porque se dependesse da religião na época de Jesus, aquela mulher não teria sido liberta das mãos de Satanás. E muitas vezes a religião, ela se torna mais um mecanismo de escravidão, de aprisionamento, uma ferramenta de Satanás, do que um objeto de libertação. Quando ela não anuncia a graça, quando ela não anuncia o amor, quando ela não anuncia o perdão, porque o perdão tira das costas do condenado todo o peso que o faz andar encurvado, e nós precisamos anunciar o perdão de Deus, anunciar a graça maravilhosa de Cristo Jesus, porque ainda há em muitas igrejas pessoas andando encurvadas porque não experimentaram a maravilhosa graça de Deus manifesta em nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E parece que ainda há muitas religiões e religiosos que querem manter o peso sobre as suas ovelhas para que andem encurvadas, para que andem presas, dependentes do que diz
aquele religioso, aquela religiosa. Mas eu não quero, irmãos. Eu não quero. Eu quero que as pessoas sejam livres, mas que conheçam a graça e que sejam, não pela ameaça do inferno, mas constrangidas pelo maravilhoso amor de Deus a viverem os preceitos do Senhor. Não é uma liberdade para viver a farra, viver o que quer. Não, mas é aquilo que Paulo ensina e que nós vamos ver no estudo de Romanos. O amor de Deus nos constrange. Então, se obedecemos, se seguimos, não é porque temos medo do inferno, mas é porque experimentamos a maravilhosa graça de Deus que nos libertou, que tirou dos nossos ombros todo o peso que nos fazia andar encurvados. Se você se sente culpado, culpada, por algo que te aconteceu há anos, há décadas atrás, Jesus carregou o peso da cruz nas costas para que você se livrasse do seu peso, que você talvez traga até hoje. Se foi algo que disseram, né? Irmãos, parece que não, mas é muito sério. Quando pais, o que falamos aos nossos filhos, e quando filhos, o que ouvimos dos nossos pais. Você sabia que aquilo que seus pais falaram, se lhes faltaram a sabedoria bíblica, eles colocaram peso sobre vocês, sobre nós, para que andássemos encurvados? E muitas vezes o que falamos para os nossos filhos são feios. Você não serve para nada. Você não presta para nada. Você é burro. Você é burra. Você não consegue fazer nada direito na vida. Você não acerta nunca. Você está jogando peso e vai condenar o seu filho, a sua filha a andar encurvado. Ou talvez você tenha sido vítima disso. E se você chegou até aqui por conta do que ouviu do papai, do que ouviu da mamãe, você é um crente, uma crente que anda encurvado, encurvada. Em nome de Jesus, seja repreendido esse espírito, como foi na vida daquela mulher. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito imundo que mantém crentes encurvados por situações que viveram, por situações que passaram, pelo que ouviram no passado, seja repreendido agora em nome de Jesus, como foi na vida daquela mulher. Porque o Filho do Deus vivo já nos libertou. Para olharmos adiante, para olharmos à frente, para vermos a salvação que Cristo anuncia e que nos enche de esperança e nos fortalece para enfrentarmos os desafios. Filho e filha de Deus não anda encurvado. O filho de Deus, a filha de Deus, ele só se prostra para adorar ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, se você tiver que se prostrar, que seja ao único, ao verdadeiro, ao soberano, ao Criador dos céus e da terra. Somente diante deste que a Igreja de Cristo deve se curvar, e não, e nunca, em nenhuma outra circunstância da vida, porque Cristo nos libertou para andarmos rumo à salvação, para olharmos adiante, para olharmos para a cruz, para olharmos para a nossa salvação. Se você tiver que andar, se prostrar, seja somente diante do Pai. E se até aqui você se identificou com essa mensagem e pensou, nossa, é verdade, como as palavras da minha mãezinha ecoaram na minha vida, como as palavras duras do meu pai ecoaram na minha vida,
E até hoje, eu, quando vou disputar um emprego, uma vaga, eu duvido da minha capacidade, eu duvido que eu seja capaz. Sempre que eu vou passar num processo seletivo, eu me sinto inferior aos demais, porque disseram que eu era inferior, disseram que eu não podia, disseram que eu não conseguia, disseram que eu não ia chegar em lugar nenhum na minha vida, mas está repreendido agora, porque Satanás não vai mais usar estas palavras para te manter encurvado diante dos desafios da vida, porque hoje você é aquela mulher que há 18 anos andava encurvada, mas o Senhor estendeu as mãos sobre ela e disse: você está liberta, não importa o que a religião diga, não importa o que os pais disseram, não importa o que a vida te disse até hoje, você está liberto, você está liberta, em nome de Jesus. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas creia nesta palavra, receba esta palavra, abrace esta palavra. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, tome posse desta palavra e diga: eu sou liberto, eu sou liberta. Satanás não me encurvará mais diante da vida, porque o meu Deus me amou e demonstrou todo o meu valor quando Cristo por mim se fez condenado, cumpriu a condenação, carregando e sendo pregado na cruz e dizendo ali: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali, toda condenação foi anulada no sangue de Jesus. Então você é livre, você tem valor. Se disseram até hoje que não, você tem valor. Amém? E diga isso às pessoas: você tem valor. Se alguma vez na vida você disse a um filho: você não presta, você não vai chegar a lugar nenhum, ligue para ele, se possível hoje, para ela, ou vá no quarto, ou onde ele estiver, e diga: você tem valor. Porque palavras se tornam armas nas mãos de Satanás contra nós. Então, está repreendido agora em nome de Jesus, na vida nossa, da nossa família, dos nossos filhos, toda ação de Satanás que os deixe encurvados diante da vida. Amém. Eu vou convidar a nossa irmã presbítera Anita que faça essa oração. Vamos orar. Me atrapalhei um pouco para entrar. Pai querido, Pai de amor, como é maravilhoso, Senhor, poder sentir essa palavra. Se o Filho do Homem vos libertou, estás verdadeiramente livre. E realmente livre para tomar posse dessa liberdade, Senhor. E sentir aquela paz em nosso coração, paz que o mundo não pode nos dar. Não importa a circunstância, não importa. Importa, Senhor, que dentro de nós aquela paz maravilhosa, sentindo, Senhor, que o Senhor faz parte da nossa vida, não pelo nosso mérito, não, mas é pelo mérito de teu Filho amado Jesus Cristo, que venceu o mal, venceu o pecado, carregou esta cruz, este madeiro, para de graça nos dar essa liberdade tão maravilhosa, Senhor. Ó Pai amado, que sejamos repreendidos quando dissermos qualquer palavra, Senhor, que possa servir de
peso para o nosso semelhante, quer seja nosso filho, quer seja qualquer um dos nossos semelhantes. Nenhuma palavra, porque a palavra ela se faz carne e ela habita naquela pessoa. Ó Deus de amor, ajuda-nos a dizer palavras, Senhor, de libertação, palavras de amor, palavras que eleva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós suplicamos, dai-nos palavras, Senhor, de libertação, palavras de amor, Senhor, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo que nos deu esta paz, que nos deu essa graça. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos. Glória a Deus. Então, nós vamos agora abrir para um momento de intercessão e de agradecimento. E eu já queria agradecer, como disse na quinta-feira, né, pela recuperação, pela cirurgia da Andresa, foi muito bem sucedida, né, e ela está bem, graças a Deus, se recuperando bem. A Milady já está em casa, graças a Deus também, né? Então, se ela está em casa é porque a Andresa está bem e eu já não estou aqui mais dormindo sozinho. Mas, como eu disse na quinta-feira, aos irmãos que não estavam, a minha esposa é uma bênção, porque antes de ir embora para a casa da Andresa, ela deixou arroz, deixou feijão, deixou os potinhos com as misturas, já pensando na minha marmita, pensando na minha janta, na janta do Danilo. Então, é um presente de Deus essa minha esposa, e eu me esforço para ser para ela o que ela é para mim. Mais alguém? Hoje não há nenhum pedido de oração. Eu vou pedir à nossa irmã, Marta. Marta, consegue falar conosco, Marta? Sim, pastor, a paz. A paz. Eu vou pedir a Marta que faça uma oração de agradecimento pela igreja, pelas famílias, pelos lares, pelas bênçãos, porque nós somos abençoados, irmãos, o tempo todo, e nem percebemos, né? Nem percebemos. Então, tem um momento no dia, tem um momento na semana, que a gente precisa, né, agradecer as bênçãos, até aquelas que eu não percebi, mas que Deus promoveu em nossa vida. Então, nós vamos ter agora uma oração de agradecimento com a Marta e depois uma oração de intercessão pelos pedidos que estão lá no nosso grupo, né? E com a nossa irmã Irani. Então, duas orações, né? E na oração da Irani, pedindo que Deus continue nos guardando, né? E preparando o nosso retorno, né? Eu vou falar uma coisa aqui, irmão. Sabe que eu estou com muita saudade? Fazer o boletim da nossa igreja. Então, vamos orar com a Marta e com a Irani. Amém, oremos, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, em todos os dias, Senhor, dai-nos, Senhor, em nome de Jesus, a capacidade de reconhecer os seus feitos, de agradecer-te, Senhor, pelos pulmões que recebem o ar, por cada vida que foi poupada dentro de nossa igreja, por cada irmão, Senhor, que recebeu de Ti a graça de chegar até o dia de hoje, e em nome de Jesus chegaremos até o nosso reencontro no próximo dia 7. Obrigada, Senhor, por cada família, por cada lar que luta para te servir, para te adorar, que mantenhamos esse espírito, Senhor, continuemos te adorando, bendizendo de Ti, porque o Senhor é um Deus tremendo. Obrigada pelo alimento que não nos faltou, pelo teto que nos protegeu da chuva, Senhor, pela cama quente que nos acolheu durante a noite. Obrigada pelo retorno da escola, Senhor. Obrigada por nossas crianças estarem estudando, se recuperando desse período tão difícil. Obrigada, Deus, pela chuva que o Senhor mandaste, pois muito tem sido necessário para reforçar o estoque nos nossos reservatórios, para regar as plantas, para que não nos falte o alimento também. Obrigado pela vida de cada irmão que se esforçou e tem vindo até aqui, Senhor. Abençoa-os
e faça com que nós tenhamos em nossas mentes, em todo o tempo, um espírito grato por todo o bem produzido pelo Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo, pela companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Eu oro, peço perdão pelas minhas falhas e agradeço-te, Senhor. Amém. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, nós agradecidos por tudo que nós citamos aqui, ó Pai, nós queremos agora te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada família aqui presente, Senhor, a cada lar, Senhor, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre o lar de cada um, se fazer presente com o teu Espírito Santo, Senhor, olhando a casa de cada um, Senhor, cuidando, Senhor, dos casamentos, dos filhos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe de cada lar, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, pelos enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar olhando por esses enfermos que pedem os nomes no na nossa lista de oração, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, ó Pai, e que possa tirar dores daqueles que estão sentindo dores, e que possa ser o médico dos médicos, daqueles que estão sendo atendidos em hospitais, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela recuperação da Andresa, ó Pai, que ela fez a cirurgia e o Senhor se fez presente. Obrigada, meu Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, também pelo nosso retorno, Senhor, presencial. Ó Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, no preparo de cada detalhe, Senhor, e que tudo possa ser para a tua honra e a tua glória, Senhor. E que tudo possa acontecer de acordo com os teus desejos, a tua vontade, Senhor. Senhor, nos orienta, nos capacita, e nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Caminhamos agora para o final do nosso culto. A este Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Deus nos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegando sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, um trabalho glorioso para o dia venturoso.
sempre em seu amor. É no seu poder, no seu amor, estaremos todos com Jesus. É no seu poder, no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. É no seu poder, no seu amor, estaremos todos com Jesus. É no seu poder, no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Santo e eterno Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelo seu poder e no seu amor, nos guarde. Guarde a tua igreja, guarde o teu povo. Guarde, Senhor, os nossos familiares. Guarde, Senhor, os nossos amigos, Senhor. Ó eterno Deus, Pai de amor, Pai de bondade, que este culto não termine aqui, mas que continue com o nosso viver. Que sejamos ricamente abençoados, Senhor, confiando no teu braço forte, confiando no teu poder e no teu amor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos guarda muitas vitórias. E também, se vierem lutas, saberemos, ó Deus, que o Senhor está à frente e peleja por nós. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a esperarmos em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a mantermos a confiança em Ti, em qualquer circunstância. Seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Interrompendo a gravação.